Olá, salve, salve, muito bom dia. Estamos aqui na Jovem Pan para mais uma edição da nossa revista radiofônica. Informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quinta-feira, 14 de março de 2019. Sejam bem-vindos. Massacre em Suzano. Todos os detalhes sobre o ataque covarde na Escola Estadual Professor Raul Brasil, na Grande São Paulo. 8 pessoas e os 2 atiradores, que eram ex-alunos do colégio, morreram. Para falar sobre o caso, está aqui no estúdio do Morning Show o doutor em psicologia, Jacó Pinheiro Goldberg. As estreias da semana. Chega hoje aos cinemas do Brasil a história de Ruth Bader Ginsburg, a segunda mulher a ser nomeada para a Suprema Corte nos Estados Unidos. Abre a porta, Mariquinha, que a dupla tá de volta. Sim, prepare o seu coração. E o seu bolso também, viu? Porque Sandy e Júnior vão fazer uma turnê pelo país a partir de julho. É fã das antigas? Vai se programando aí. Esses são alguns destaques do Morning Show que está apenas começando. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar. Qual é a nossa hashtag hoje? Hoje a gente vai de tradição, hashtag JP Morning Show. Você pode comentar os assuntos do programa, se manifestar aqui através da nossa hashtag e participar aqui do Morning Show. Se a gente for para os assuntos mais comentados do Brasil, tem prêmio para vocês. Boa, você pode interagir também pelo WhatsApp, mande mensagens em vídeo, tá bom? 11-931-17009. O comentário hoje é aberto, pode falar sobre qualquer um dos temas que estaremos conversando, refletindo nesta manhã de quinta-feira, tá bom? 11-931-17009. No mais, você pode nos acompanhar em imagens pelo aplicativo da Jovem Pan, pelo nosso portal jp.com.br, também em nossa transmissão, em nosso live streaming em youtube.com/morningshowjp. Conteúdo extra nas mídias sociais, estamos no Instagram e também no Facebook. Passe pela nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica satisfeito e feliz da vida, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. Não poderia ser diferente, vamos abrir o noticiário hoje com uma reportagem da nossa colega Marcela Lorenzetto, que traz um resumo, um apanhado geral sobre esse terrível massacre dessa quinta-feira no Colégio Estadual, da última quarta-feira, ontem, no Colégio Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo. Era para ser mais uma quarta-feira de aula na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo. Mas, por volta das 9h30 da manhã, quase na hora da merenda, 2 ex-alunos promoveram um ataque sangrento que terminou com 10 mortes. As primeiras vítimas atingidas foram a coordenadora pedagógica Marilena Ferreira Vieira Almeso, conhecida como Lena, e a inspetora de alunos Eliana Regina de Oliveira Xavier. As duas eram queridas pelos alunos e a dor da perda ficou visível nos sobreviventes da tragédia. Porque elas eram um amor. Guilherme Taúci Monteiro, de 17 anos, e o amigo de infância Luiz Henrique de Castro, de 25, chegaram ao colégio em um carro branco. As imagens gravadas por uma câmera da escola deixam claro que a ação foi premeditada. O primeiro entra sozinho. Ele tira a arma da cintura e dispara contra alunos e funcionários que estão em frente à recepção. As pessoas não têm chance de se defender. 16 segundos depois, surge o comparsa, armado com alguns artefatos, incluindo uma besta, espécie de arma medieval que dispara flechas. Ele larga uma bolsa no chão e começa a desferir golpes brutais com um machado contra vítimas que já estavam desacordadas. Uma jovem que correu para a saída acabou sendo pega pelo criminoso. Ele tenta bater nela, mas a estudante consegue fugir. Em pânico, os alunos correm para a porta na tentativa de escapar dos autores do ataque. O segundo criminoso ainda usa o machado para impedir a fuga. 5 alunos morreram e pelo menos 9 ficaram feridos. Uma estudante conta que as merendeiras ajudaram a impedir que o ataque fosse ainda pior. Aí as tias pegaram e nos trancaram. Trancaram na cantina, no estoque de alimentos.
E aí a gente ficou lá só orando, pedindo a Deus, um ajudando o outro. As informações da polícia são de que o mais novo matou o comparsa e, na sequência, tirou a própria vida. De acordo com a investigação, os dois tinham um pacto de que fariam o ataque e depois cometeriam suicídio. Antes de chegar ao colégio, a dupla passou por uma locadora de veículos que pertencia ao tio de Guilherme. Jorge Antônio de Moraes foi morto a tiros pelo próprio sobrinho. O comandante da Polícia Militar de São Paulo, coronel Marcelo Salles, se surpreendeu com a ação dos criminosos. Tenho 34 anos de serviço, não tinha visto ainda ocorrências com um artefato desse que é a besta. É totalmente despropositado e imponderável. O governador João Dória cancelou todos os compromissos assim que soube da tragédia. Ele visitou o local e chegou a afirmar que era a cena mais triste que já viu na vida. As autoridades investigam as causas do crime e procuram saber se há outros envolvidos no ataque. Olha, vamos lá. Como disse no início, na abertura do Morning Show, a gente está aqui no estúdio do programa com o doutor em psicologia pela Universidade Mackenzie, Jacó Pinheiro Goldberg, que desde ontem está nos ajudando a tentar, de alguma maneira, compreender tudo isso que aconteceu. Doutor Jacó, seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença aqui no estúdio do Morning Show, para falar desse assunto terrível, desse assunto que mexe com todos nós, principalmente quando a gente toma contato com as imagens do ocorrido. Eu me preservei até o máximo para não ver essas cenas. Por força do ofício, vi pela primeira vez aqui, estou tomado ainda pela emoção de ter visto. Isso é uma situação que me deixa arrepiado aí do ponto de vista humano, né? E aqui como humano também, tentando nos entender enquanto seres. Vamos lá, do ponto de vista psicológico, da expertise do senhor, qual é o principal desafio nesse momento? Como iniciar o enfrentamento a esse trauma gerado, né, num massacre coletivo, né? Alguns anos atrás, eu estive no Senado fazendo um depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a violência urbana. E naquela época, nós tínhamos feito um trabalho com o jornal Estado de São Paulo sobre geração abandonada, no qual a gente discutia o desamparo que o Estado brasileiro reserva, ou melhor, não reserva, para a criança e para o jovem. E não era necessário muito espírito de observação para compreender que a realidade brasileira iria num crescendo em termos de crueldade e de violência. Nas últimas décadas, o Brasil transformou-se na gramática do crime. O crime no Brasil não tinha as características que hoje o crime tem no Brasil. De uns anos para cá, o criminoso, assassino, bandido brasileiro, ele se transformou em particularmente cruel. Essa cena que você anotou do assassino dando machadadas, ela é quase singular na história da criminologia. É raro, viu? É muito raro. Porque você já deve, claro, como todo seu ouvinte, tem na memória imagens na época da Idade Média em que o sujeito era sacrificado através de machado. Mas havia um ritual atrás disso. Havia uma condenação, por exemplo, na Inquisição e assim por diante. Havia um mínimo de respeito a uma, vamos chamar de integridade humana. Aqui, naquela cena, e eu acho que aquela cena deveria ser emblemática do que o país está vivendo hoje, aquela cena é altamente didática. Ela tem um significado que transcende esse episódio de Suzano. Eu conheço Suzano, já fiz um trabalho em Suzano com a equipe de vôlei. Sim. É tipicamente uma cidade satélite Sim. da metrópole de São Paulo. Então é uma cidade que tem os problemas que a gente conhece do interior do Brasil, do jovem,
com problema de desemprego, famílias fragmentadas. Mas não existia esse clima, que não é um clima de faroeste. Veja bem, o clima de faroeste, meu caro, ele tem um certo respeito. O bandido respeita algumas leis de cavalheirismo. Sim. No bang bang, aqui, a selvageria ultrapassou todos os limites. O que pode permear a mente desse jovem também, ex-aluno da escola, quando desfere golpes e uma pessoa já abatida, que é o caso específico que o senhor está se referindo. O que acomete essa pessoa psicologicamente? O que pode gerar isso? O senhor falou em abandono, né? Imagino que o abandono ele venha acompanhado de uma série de deficiências. Aí o senhor colocou o Estado, que abandona o jovem, que não dá uma diretriz na educação de modo a acolher os jovens e entendê-lo em sua contemporaneidade. Mas também a questão que envolve o seio familiar, onde valores são quebrados, onde esses valores que são formados nesse âmbito e no âmbito da escola são totalmente quebrados. O que pode passar na cabeça dessa pessoa que comete um ato cruel de desferir machadadas em quem já está abatido? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro, para que não haja a menor dúvida, de que todos os meus trabalhos, todos os meus estudos, inclusive teses que eu defendi na Universidade de Stanford, eu não acho que exista uma relação simples, um nexo de causalidade entre problemas sociais e a ocorrência do crime. Eu acho que isso é simplificar muito. Caim matou Abel. E eles não moravam em periferia, nem em favela, e Adão e Eva não tinham abandonado os dois menininhos, não. Sim. Caim, a gracinha, assassinou o irmão por razões, provavelmente, de ciúmes. A natureza humana é complexa e nós temos pulsão de violência e agressividade. A questão toda é aprender a lidar com isto, a sociedade. Então, abandono. Eu conheço centenas de pessoas que foram abandonadas, você conhece, e que assim mesmo transformaram suas vidas. As merendeiras. Eu duvido que essas moças tenham tido vidas fáceis. Elas provavelmente devem ter tido vidas muito difíceis. E por que é que elas sublimaram isso em atos de heroísmo e esses bandidos, assassinos, canalhas tiveram esse comportamento? Porque senão a gente banaliza o mal e passa a mão na cabeça de todo assassino e tenta explicar e justificar. Só para terminar, eu acho que a psicologia não pode ser uma ciência de absolvição prévia. É isso. Deixa a gente conversar agora. A gente vai diretamente à Arena Suzano. A Vitória Abel tem informações pra gente. Estamos recebendo informações agora. Vitória Abel conversando com a gente. Bom dia, Vitória. Alô, Vitória? Oi, me ouve, Edgar? Sim, pois não. Pode seguir, por favor. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Eu estou aqui na delegacia, na verdade, onde até ontem tiveram 20 depoimentos. E agora, segundo o delegado porta-voz aqui da delegacia, Dr. Jaime Pimentel, uma das prioridades da investigação agora é traçar o perfil dos atiradores para entender a motivação do crime. Lembrando que Guilherme e Luiz eram amigos, né, frequentavam inclusive a mesma lan house perto de casa para usar a internet e participar de jogos online ali de combate e armas. Inclusive, a polícia apreendeu os computadores que Guilherme e Luiz costumavam usar para tentar achar provas, aí de repente descobrir as senhas de algumas redes sociais, algo ali que de repente possa ajudar na investigação. De acordo com a polícia, o depoimento das famílias também demonstra que Guilherme sofria bullying na escola, e a família também coloca como algo aí que talvez possa ter motivado o crime.
A polícia também encontrou, Edgar, 2 cadernos no carro que foi usado pelos assassinos e um dos cadernos trazia uma série de desenhos de armas, nomes de jogos da internet e táticas de jogos aí de combate, como que o participante tem que agir num momento ali de guerra e de combate. E a Polícia Civil agora investiga a ação, se há ou não a ação desses atiradores nos fóruns aí de internet e nas redes sociais. Inclusive, Edgar, é uma preocupação que existe aqui entre os moradores da cidade, porque começou a circular esse boato de que possa haver mais um planejamento dentro desses fóruns e nas redes sociais de mais jovens que possam estar planejando crimes como esse. Isso preocupa a população local de que esse crime possa se repetir em outras escolas aqui na região. Lembrando que, Edgar, até ontem existia a hipótese aí de que eles se suicidaram. E hoje foi confirmado de que a situação de que Guilherme muito provavelmente matou Luiz e depois se matou, Edgar. Certo. Obrigado pelas informações. A Vitória Bel está acompanhando aí, levantando para a gente novas informações sobre o ocorrido. Eu vou passar a bola para o Fefito falar, mas eu queria não perder a oportunidade de tocar num ponto aí que a Vitória trouxe para a gente. Eram garotos que frequentavam uma lan house para jogar esses jogos. Na cena do crime, eles aparecem com uma indumentária, digamos, que simula uma coisa meio paramilitares, com armas e, enfim, todo esse arsenal de coquetel molotov. Arma branca, uma mala que poderia simular um explosivo ali, quer dizer, são ingredientes muito comumente vistos nesses jogos. Eu tive o cuidado de, quando me referi à questão para o senhor comentar no início do programa, em falar, claro que não é uma coisa só e agora é demonizar o jogo apenas. Mas como entra essa questão da banalização da violência, do questionamento de valores que esses jogos acabam incluindo em seus roteiros, a uma ação como essa atribuída, como o senhor disse, a um desamparo, a uma desassistência no âmbito e no seio da família e da própria educação carente que o Brasil tem. Pública, né? Educação pública. Vamos deixar claro o seguinte: toda relação social é um jogo. Toda relação social é um jogo. Inclusive, existe uma técnica em psicologia que se denomina ludoterapia, que é o tratamento através do brinquedo, do jogo e da representação. Como existe a ideia do psicodrama, sim, no qual você se projeta e você representa um papel. Nós aqui, nesse estúdio, nesse momento, nós estamos num jogo. O seu ouvinte está num jogo conosco, que é uma interlocução. Quer dizer, nós estamos estabelecendo algumas regras de relacionamento. O que acontece nesses jogos de ficção virtual é que, frequentemente, eles são estabelecidos em cima de um código de antiética. O herói é o bandido. E, principalmente, queria chamar a atenção para o seguinte fato. Existe, se eu não me engano, o verbo é deserta, a expressão, se eu não me engano, é deserta. No jogo, quando o jogador, a figuração, morre, ele depois renasce. Então, se você conceber a imaginação fértil de um adolescente, logo depois do carnaval, eles estão fantasiados. Vamos pensar nessa linha de raciocínio. Eles estão fantasiados. Eles se entregam a uma fantasia. A fantasia qual é? Onipotência. A gente pode matar, a gente pode se matar, mas depois é o outro capítulo. Sim. A gente renasce, é fênix. Sim. Nós estamos trabalhando com mentes criminosas, mentes doentias. E outra coisa que eu ouvi a sua repórter comentando, que é uma preocupação que eu percebo sempre quando a gente trata de casos de psicologia criminal. Relacionar com bullying. É preciso muita cautela, porque senão nós acabamos justificando ou atenuando. Sim. Eu sofri bullying. Sim. Lá em Juiz de Fora, onde eu nasci, e aliás, quase a molecada toda, sim, de alguma maneira... Sofremos e aplicamos, né? Exatamente, muito bem posto. Hoje, inclusive. Doutor, minha pergunta, na verdade, ela é uma pergunta dupla, porque são vários fatores que a gente se viu e a gente se acompanhou agora com a Vitória. Me chama a atenção o fato de que a personalidade dominante era o mais jovem, que foi inclusive o mais jovem quem atirou
no outro, que provavelmente pode não ter tido a coragem de se matar ou não cumprir o acordo e etc. Eu queria entender se a gente pode classificar, por exemplo, o mais jovem, o dominante, o líder, como psicopata, e se teria como os pais identificarem sinais de qualquer adolescente problemático que pudesse planejar um ataque como esse. Porque eu imagino que esse tipo de história bata muito fundo no peito de pais que veem filhos jogando videogame, ou fazendo arminha com a mão, ou tendo comportamentos um pouco mais estressados e à flor da pele. Como um pai pode se dar conta de que seu filho talvez tenha uma personalidade parecida com a do Guilherme ou esteja planejando algo assim? Bom, eu posso te dizer o seguinte, eu participei de um simpósio na Holanda, onde se discutia o seguinte: se arminhas de brinquedo para criança teriam um efeito de estimular a agressividade ou exatamente o contrário, se seriam instrumentos através do qual a criança colocava para fora de maneira catártica a sua agressividade. Eu particularmente tenho a tendência de sentir mais dessa forma, sabe? Quanto à sua pergunta relacionada com a questão da percepção dos pais, né? Da percepção, frente a uma situação como se o filho é eventualmente um psicopata, é outra zona ambígua, viu? É outra zona. Eu perguntaria para você, para o ouvinte, existe um assassino que de alguma maneira não seja um psicopata? É óbvio que o sujeito equilibrado... Né? Como? Para cruzar essa linha? Para cruzar essa linha, exatamente. Tem alguma Mas coisa o assassinato, ele não precede o planejamento, doutor, ou não? Nesse caso, aconteceu o que a gente chama de pré-intencionalidade. Porque foi extremamente desenhado. Esse jogo todo, a gente percebe, inclusive, dá a impressão quase de um bailado, de um balé. A maneira, eu fiquei muito impressionado. A sensação que passa é que eles são uma espécie de ninjas, lutadores de arte marcial. Sim. É impressionante como eles são competentes na arte de matar, e matar com crueldade. Tudo isso tem um significado, e a sua pergunta é ótima. Como é que o sujeito cruza? Quando ele cruza, a gente pode tentar, principalmente advogado de defesa, faz muito isso. É um psicopata, que é uma maneira de fugir à responsabilidade. Sim. Mas nós temos que tomar cuidado com isso. Assassino é assassino. Deixa eu pedir licença aqui ao doutor Jacó, aos meus amigos de bancada, para comentar sobre o Twitter do presidente da República, Jair Bolsonaro. Por volta das 4 horas da tarde de ontem, ele se manifestou no Twitter dizendo o seguinte, abrindo aspas aí. Presto minhas condolências aos familiares das vítimas do desumano atentado ocorrido hoje na escola Professor Raul Brasil, em Suzano, São Paulo. Uma monstruosidade e covardia sem tamanho. Que Deus conforte o coração de todos, fecha aspas. Aí a gente vai a Brasília conversar com o Zé Maria Trindade. Depois disso, Zé, teve aí mais alguma manifestação do presidente ou alguma manifestação oficial do Palácio do Planalto? Que tipo de discussão essa tragédia levantou aí pelos corredores de Brasília? Bom dia, Zé. É isso, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos, bom dia, doutor Jacó. Olha, Edgar, a ideia geral do que eu pude ouvir ontem, pois não? Está ouvindo? Agora foi. Está ouvindo? Tá. Agora sim. Vamos lá. Então, bom dia, Edgar, bom dia, doutor Jacó, bom dia a todos. Olha, Edgar, a média do que eu pude sentir ontem aqui em Brasília é de que todos estavam assim nessa linha do doutor Jacó, tentando entender exatamente o que aconteceu. O líder do PSL no Senado, o senador Major Olímpio, disse que se sente derrotado como parlamentar e como policial, né, diante de um fato desse. E eu peguei exatamente essa declaração para dizer que essa é a média do pensamento. Todos aqui se perguntam o que a política pode fazer, o que o Estado pode fazer para evitar ações como esta e não só lamentar. Uma lista imensa de autoridades aqui lamentando, como o presidente do Supremo, Dias Toffoli, em nome da Corte, além desse Twitter do presidente Jair Bolsonaro, o porta-voz da presidência, ou seja, em nome da presidência da República, num tom mais formal, né, lamentou o ocorrido e veio logo na defesa dizendo que isso não tem nada a ver com a posse de armas ou liberação do uso de armas. Isso, segundo o Palácio do Planalto, na visão oficial,
é uma coisa separada. E o Flávio Bolsonaro, o senador filho do presidente, né, que também é do PSL, chega a dizer que é mais um crime cometido por menores, uma referência aí ao garoto de 17 anos que fez essa matança inexplicável. E o ministro Sérgio Moro disse que o que pode fazer é lamentar. Mas olha, além dessas repercussões óbvias, a abertura lógica e evidente, né, do debate sobre o porte e a posse de armas, né, esse tipo de debate é aberto. Até nos Estados Unidos, que tradicionalmente, culturalmente, convive com armas. Alguns estados exigem, inclusive, que você porte armas de uma maneira visível, né? Sim. Então, lá, quando acontece esse tipo, há abertura desse debate. Aqui também houve a abertura do debate. Agora, de tudo que eu ouvi aqui, o mais sensato foi monitorar, criar no Estado um aparelho para seguir esse tipo de atividade e interceptar antes que seja executada. Edgar, isso já é possível, já existem tecnologias que podem identificar uma possível ação desse tipo e interceptar antes, e nos Estados Unidos isso já está sendo acompanhado. Ô Zé, você falou das frases, a gente está falando sobre a manifestação oficial do presidente, do Palácio do Planalto. Então, o Rodrigo Maia usou entre o seu depoimento, usou uma expressão seguinte: essas coisas não aconteciam no Brasil. A gente vem observando um aumento de ações como essa. Citamos ontem, quando tivemos contato com essa terrível notícia de Suzano, a escola de Goiânia, também a escola em Realengo, no Rio de Janeiro, aquele atirador também em Campinas, na Catedral Metropolitana de Campinas. Quer dizer, são coisas que vão se sucedendo dentro da nossa cultura, de um povo sempre sorridente, um povo de bem com a vida, apesar de todas as adversidades do brasileiro, sempre foi um povo, digamos, da paz, né? E o ministro Dias Toffoli também disse que violência como essa não faz parte da nossa cultura. São pensamentos que, de um lado, você vê, né? Nessa fala do Rodrigo Maia e do Dias Toffoli, esse tipo de abordagem em frente a um tema relacionado à violência urbana. Do outro lado tem a trupe governamental, enfim, o próprio presidente da República, com suas políticas, com seus pensamentos de como conduzir essa questão, botando na mão do cidadão um poder que deveria ser, aí eu falando, do Estado, implementado, aprimorado, né? Desarmando, na verdade, o bandido e não armando o chamado cidadão de bem. Como esse embate de ideias nesse momento crucial, porque como você disse, é inevitável falar desses temas, da flexibilização da posse, do implemento do porte, como esse embate vem se dando aí nos corredores, porque me parece que são coisas que vão ser jogadas depois dessa tragédia para uma discussão mais adiante. Olha, além desses nomes aí que você citou, do presidente Dias Toffoli, do presidente da Câmara, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, ele foi muito claro, isso não era coisa de Brasil, né? A gente ouvia de longe dizer que um louco entrou numa escola nos Estados Unidos e tal, e disparou, e de repente até o vice-presidente citou o caso de Realengo e outros casos aqui no Brasil, e a impressão é que o Brasil atravessou a ponte. É um custo muito alto conviver com essa possibilidade. Quem visita os Estados Unidos sabe exatamente como além de caro economicamente, é penoso, porque você abre mão de sua individualidade nas investigações e também até de liberdade, quando se fala em ações desse tipo, né? Uma escola pública ser guardada como se fosse um quartel, né? Como se fosse um paiol. E a indicação é de que isso pode vir a acontecer no Brasil. Esse debate aconteceu de tal forma que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, além desta fala que você disse aí, né, ele foi muito claro: não vai me dizer que se os professores estivessem armados, teriam evitado essa tragédia. E mais do que isso, ele reuniu os líderes e definiu a lista de prioridades e descartou as chamadas pautas de costume. E aí excluiu a possibilidade de analisar essa história de porte de armas, excluiu aborto e outros assuntos polêmicos, como escolas sem partido e tal, mas excluiu essa possibilidade de avaliar o porte de armas. Então,
há sim uma reação além das palavras aqui no mundo político. Eu não sei se você concorda, mas essa tendência de encarar... Quem sou eu para discordar do senhor, professor? Mas olha, se você não discordar, a gente fica alienado, porque discordar passou a ser uma norma básica na relação, infelizmente, em termos de sociedade brasileira, não é? E eu acho que isto nos sinaliza uma das questões fundamentais que precisam ser discutidas. Primeiro, a complexidade de uma sociedade que se prepara para um país potência no século XXI. Eu acredito que nós estamos numa situação, nós estamos partejando um outro Brasil. Partejando um outro Brasil. A minha dúvida é, nós vamos partejar um bebê saudável ou um monstro? Um bebê saudável ou um monstro? E isso depende da gente. Não adianta nós imaginarmos que a culpa ou a responsabilidade é do prefeito, é do governador, é de uma entidade fantasma, sei lá, existente nos Estados Unidos. Não, não. É de cada um de nós. Mas principalmente, eu sei que eu estou sendo antipático dizendo isso, mas principalmente dos assassinos. Nós temos que evitar, na minha opinião, uma política que eu acredito que é uma política simpática, extremamente simpática, a política da complacência e da tolerância exagerada. Todos nós conhecemos aquela estratégia de Nova York, tolerância zero. Sim. Do Giuliani, né? Exatamente. E a tolerância zero não significa, na minha opinião, transformar a sociedade numa sociedade dura. Significa transformar numa sociedade civilizada. Eu percebi nas últimas semanas, eu tenho certeza que vocês também, nas discussões políticas e ideológicas, principalmente através da internet, o sujeito usando palavrão para se relacionar com todo mundo, absolutamente todo mundo. Sim. Você usou uma expressão que me agrada muito. Passar da linha. Aparentemente uma questão menor. A questão da microviolência. Não tem importância. Sim. É uma coisa meio de autenticidade. É muito bom usar palavrão, não tem importância nenhuma. Tem importância sim. Tem importância sim. O crime e o homicídio começa quando o sujeito empurra o outro no elevador. O crime começa quando no trânsito o sujeito joga o automóvel sem razão nenhuma em cima do seu carro. Sim. É o chamado Zeitgeist, o espírito do tempo. Alguém, você me disse, eu acho que foi o Rodrigo Maia, e também o general Mourão, que isto não é da cultura do Brasil. Não é mesmo. Sim. Ô Zé, vamos lá, a gente está em Brasília, para usar a expressão aqui do Dr. Jacó, nós estamos aí contabilizando mais bebês saudáveis ou mais monstros, Zé? Boa. Posso aproveitar e me dar uma pergunta, Zé, para você? Como é que em Brasília está o clima de julgamento dos políticos que tomaram proveito dessa tragédia ontem? Porque ontem se falou muito, tanto de um lado quanto do outro, que vários políticos estavam tentando tirar alguma vantagem, seja pró-arma, seja anti-arma, sobre o assunto. Porque tinha, claro, uma indústria envolvida e milionária aí nisso. Houve algum tipo de reação ao comportamento desses políticos? Ah, sim. Isso aqui é uma caixa de ressonância, né? Sempre quando acontece alguma tragédia, aí, ou mesmo coisa boa, todo mundo quer falar, todo mundo quer dar a sua opinião, e hoje os veículos e as mídias facilitam essa repercussão. Todo mundo aqui falou, de um lado ou de outro, abriu-se o debate sobre porte de armas, a presidência da República diz que uma coisa não tem nada a ver com outra, o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, diz que é preciso rever essa história aí do menor, né? Na prática de crimes, ou seja, é uma defesa da redução da maioridade penal e assim por diante. O que o professor fala, Edgar, é muito importante sobre este bebê, é que este espírito do tempo, e eu sou um observador desse espírito do tempo, que conduz muita situação, né? É que um mundo novo está por se formar,
porque houve a destruição de um mundo, de um conjunto de pensamentos, e não houve a construção do novo, do moderno ainda, do novo ainda. Isso é muito importante. Eu noto que mudou o perfil do criminoso. O criminoso comum já está com o novo perfil. Então, o brasileiro está atravessando a ponte mesmo. E é preciso certos cuidados com esse tipo de acontecimento. É um bebê que ainda não está formado, mas que daqui a pouco nós teremos um encontro com ele nas ruas. Sim. Tá bom, Zé. Obrigado pelas suas palavras, pelas informações. Bom trabalho aí em Brasília. Bom dia, bom dia. Edgar, Vini, tem que ser uma linha que eu tenho que faturar. Esse debate político, quando vem, né, junto com uma tragédia, eu acho ele um pouco deletério quando você direciona um político ou outro, mas acho importante a gente discutir políticas públicas para que se evite novas tragédias como essa. E aí, cada um tem a sua opinião. Eu sou da opinião contrária, por exemplo, do Major Olímpio, né? De que é armar professores, vigilantes das escolas. Eu não gostaria de ter meu filho numa escola com professores armados. Eu gostaria que tivesse um papel do Estado aí mais forte, realmente, para a segurança. Mas acho que o debate é importante. É importante. Essa fala do Olímpio denota uma solução, a ilusão de uma solução rápida, instantânea, quando outra parte pensa que você provê educação de qualidade, você provê inclusão social, e isso demora, obviamente, décadas, talvez duas décadas, né? É um ponto de vista sendo confrontado com o outro. Agora, 10h39, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show, Jovem Pan Morning Show. A importância da reforma da Previdência. Vamos ouvir agora o governador de São Paulo, João Dória. Essencial. O Brasil não crescerá sem realizar a reforma da Previdência. O Brasil não vai avançar se não votar favoravelmente a reforma da Previdência. O Brasil não gerará novos empregos e recuperará a sua economia se não fizer a reforma da Previdência. Ela é uma inflexão fundamental para o país. Aqui não deve ter o papel ideológico ou partidário, todos têm que jogar a favor do Brasil. E nós, brasileiros, temos que influenciar os deputados que votamos para serem os nossos representantes em Brasília, os senadores também, para votarem favoravelmente a reforma da Previdência. É evidente que ela pode e deve ter ajustes, essa é a função do Congresso Nacional, mas ela não pode ser barrada, dificultada, postergada ou mutilada a ponto de perder o seu objetivo, que é permitir ao país uma economia de R$1 trilhão, recursos que serão destinados para obras, infraestrutura, educação, habitação, saúde e segurança pública, que são essenciais para todos, pobres e não pobres. Portanto, registro aqui que, na qualidade de governador do Estado de São Paulo, ofereço o apoio incondicional para que a reforma da Previdência possa ser votada pela nossa bancada em Brasília, a bancada na Câmara Federal, a bancada também no Senado, respeitando, evidentemente, o direito a emendas e a colocações que aprimorem o projeto, mas aprimorem o projeto para que ele seja viabilizado, votado e praticado. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. E a Jovem Pan, cumprindo o seu papel de utilidade pública, abre o canal e convida você, ouvinte, você, espectador da Jovem Pan, da rede Jovem Pan, a expressar o seu pensamento a respeito do tema, a reforma da Previdência, a sua reflexão. O canal é aberto através do número 11, que é o prefixo de São Paulo, 97465 1630 97465 1630 para você, ouvinte, espectador da rede Jovem Pan, refletir com a gente sobre o tema da reforma da Previdência. A gente segue agora no Morning Show a falar, voltamos a falar sobre o massacre ocorrido ontem em Suzano. Vini, vamos lá, a Vitória já trouxe um pouco pra gente do perfil dos atiradores, dos assassinos e também um pouco sobre o planejamento desse ataque. O que mais podemos saber? O que foi levantado a respeito da vida, do costume e dos hábitos desses meninos que assassinaram os ex-colegas de escola e os professores, os coordenadores da Escola Raul Brasil em Suzano? Edgar, a Marcela Lorenzetto trouxe na reportagem dela também, né, que os dois eram amigos de infância e esses são relatos dos seus
familiares também, das pessoas que conviviam ali com eles, mas é algo que traz até alguma certa estranheza, porque um tinha 17 anos e o outro 25, ou seja, tinha uma diferença significativa aí de idade, mas de fato eles viviam muito juntos, conviviam bastante e principalmente quando o assunto era videogame, né? Os dois iam muito aí em lan houses, ficavam por horas nessas lan houses. A dona até de um desses estabelecimentos disse que eles jogavam, né, de forma paranoica, gritavam muito, né, com a tela do computador, gritos de vou te matar, né, essas coisas. O Guilherme, que é o mais novo, de 17 anos, foi criado pela avó, que faleceu até há 3 meses atrás, Edgar, e os familiares dizem que ele ficou até um pouco mais deprimido também depois da morte da avó. Recentemente ele estava na casa de um tio, a mãe luta contra uma dependência química. E o Luiz Henrique também morava muito próximo ali dele, né, na mesma calçada, e também morava com os pais, com o irmão mais velho e também com o avô, e trabalhava com jardinagem na Zona Leste. A polícia encontrou, junto com o Guilherme, o mais novo, 17 anos, Edgar, um caderno, né, que continha o quê? Alguns desenhos, algumas anotações e, como a Vitória trouxe pra gente, algumas táticas de games, principalmente quando se falava ali em jogos de tiros, né? Tinha adoração a armas também. E aí nessas táticas de games tinha uma que ele descrevia como ataque rápido. Entre as estratégias que ele descreve nesse ataque rápido está como fazer com que um exército meio fraco vença, deixando o adversário sem tempo de fazer muitas defesas, né? Então tem esses outros desenhos de arma de fogo, desenhos de máscara, enfim. Esse é um pouco aí do perfil desses dois jovens. Agora ainda fica, né, aquela dúvida de qual teria sido realmente de fato a motivação. Eu vejo a questão do videogame, talvez, né, o doutor pode até falar um pouco mais sobre isso, não como a influência, né, não como a causa, mas um pouco como a inspiração, né, pela forma como foi feita o ataque, pela roupa que eles vestiam, pelos artifícios que eles utilizaram, né, doutor? O que acontece é o seguinte, enquanto você estava comentando, na minha frente aqui, eu estou vendo o rosto, a expressão dos dois. E eu gostaria de compartilhar com vocês e com o ouvinte uma sensação que eu tive. E é uma sensação ambivalente. Primeiro, uma sensação de profunda piedade. Olhando o rosto desses dois moços, eu fiquei pensando como a vida deles poderia ter sido diferente. Ao invés de nós estarmos olhando para dois moços bonitos, inclusive, desgraçados cadáveres nesse momento, a gente podia estar vendo dois moços voltados para a sociedade, para a vida, namorando, amando, vivendo, fertilizando a vida. A psicologia tem isto como desafio. Ao invés de ficar explicando de maneira matemática, vamos tomar cuidado com isso. Comportamento humano não pode ser matematizado. Uhum. Não dá para pegar uma régua, um compasso e dizer, o sujeito na infância, ele sofreu um bullying, aí aconteceu... Não. Essas relações de causalidade são muito mais complexas. E é esta a beleza, a estética da dignidade humana. O quanto é que nós podemos mudar as nossas histórias. O quanto é que nós devemos mudar as nossas histórias. Quando você falava do jogo virtual, sim, e da maneira que eles reagiam lá na Lan House, eu fiquei imaginando o seguinte, a avó do sujeito morreu faz 3 meses. Fica claro que eles tinham vidas com muita ausência. Sim. Pouca presença humana. A mãe dele, doutor, a mãe dele fala em um determinado ponto também, quando perguntada como que era o relacionamento entre ela e ele, ela fala assim, olha, nós não tínhamos problema nenhum, mas a gente conversava pouco.
Pronto. Não convivíamos, né? Pronto. Não, na Pronto. prática, isso. Pronto. Não convivíamos. Vocês imaginam a solidão de cada um desses sujeitos que procuravam, na imagética de jogos virtuais, companhia, interação e principalmente excitação. Sim. Doutor Jacó, como é que fica a questão do luto das famílias? Você tem um grupo, né? Inclusive até por uma decisão, não sei quem é que decide por isso, mas a princípio imagino que seja uma questão da polícia já decidindo. Os assassinos, os meninos que assassinaram os ex-colegas de escola, foram levados para a cidade de Mogi das Cruzes, né? E tem o luto, né, coletivo na Arena Suzano, no ginásio, onde joga o time de vôlei, como o senhor falou, né, que já prestou, inclusive, serviços ali para eles, né? Como é que fica a questão do luto? Como tratar com isso? A escola diz que vai reabrir na próxima terça-feira. O que deve permear as pessoas que vão conduzir essas crianças a voltar para o ambiente onde foi cometido o crime, essa barbárie? Todo o trabalho que é feito, todas as discussões que têm sido feitas, principalmente nas últimas décadas, sobre a questão do processo de luto, quando o indivíduo perde alguém, principalmente através da morte, da ausência em geral, mas da morte, né? É o conceito da reparação. O conceito da reparação. Você perde uma pessoa amada. Sim. Você não tem mais aquele objeto de afeto em quem você depositava o seu bem-querer. Sim. Ele fica pendurado, ele fica no vazio. Você precisa desviar. Alguns fazem isso através da religião, outros fazem através da introspecção. De qualquer maneira, a resposta é: a vida precisa continuar. Essa é a resposta, que é a única resposta que pode ser dada a essa dor profunda que é a morte. Sim, olha, a imprensa cobriu, aliás, a imprensa está acostumada a cobrir tragédias como essa, mas ontem foi especialmente difícil, né, Fefito? Falar sobre isso o dia todo, todos os jornais, todas as emissoras de TV, de rádio, falando sobre isso, tentando entender um pouco essa natureza humana que o Dr. Jacó está nos ajudando aqui a compreender, porque isso faz parte de nós, enquanto seres humanos, né? Sim, a curiosidade é inata a todos, né? E uma tragédia como essa, especialmente envolvendo vidas tão jovens, uma tragédia que é um atentado ao futuro, porque é na escola que a gente planeja o futuro, a gente constrói uma identidade, constrói uma futura carreira. Ela é um atentado ao futuro, ela mexe muito com quem está trabalhando também. Todas as emissoras de TV estavam dedicadas a isso. Eu mesmo ontem passei a tarde no programa Mulheres da TV Gazeta reportando sobre o assunto, e chama muito a atenção que a gente carrega para casa, né? A gente leva para casa esse sentimento. É meio difícil se livrar disso. E o William Bonner sintetizou muito bem isso. O William Bonner não frequenta mais o Twitter, mas ele foi ao Twitter ontem para falar sobre. Ele disse o seguinte: muita vontade de chorar muito, muitas vezes, ao longo de um dia tão triste. Não uso mais isso aqui, mas hoje senti necessidade de compartilhar esse peso que também os jornalistas tivemos que suportar em nome do dever profissional. E pronto, está dito. O trabalho do jornalista é um pouco o trabalho de montar um quebra-cabeças, né? Especialmente porque algo aconteceu no fim da manhã, com telejornais prestes a entrar no ar ao meio-dia. A pressa para dar a informação correta existe, mas mais do que isso, a pressa para entender as motivações desse crime era necessária. A gente ainda não sabe as motivações do crime, mas o que a gente sabe também é que alguns jornalistas acabaram entrando em polêmicas graças a essa cobertura. Na Band, por exemplo, muito se discutiu a atitude de um repórter da Band News que entrevistou a mãe do Guilherme, um dos assassinos, que estava na rua, claramente consternada, cobrindo o rosto com a mão e ainda assim tendo que ouvir perguntas como: você se sente culpada por isso? Ela andou literalmente 1 ou 2 quarteirões acompanhada pelo repórter, no que muita gente se acusou como invasão de privacidade. Outras pessoas passaram a avaliar o seguinte: embora não tenha sido a melhor abordagem,
o que ela falou na entrevista acabou pautando muita gente e ajudando a entender o comportamento deles, uma vez que ela foi a primeira pessoa a revelar que o filho sofria bullying. Agora a gente sabe, por exemplo, que ele sofria bullying no colégio por ter muita espinha, ele recebia alguns apelidos e tudo mais. Mas as declarações da mãe acabaram ajudando a entender. A maneira como essas declarações foram apuradas, ela foi bem discutida e eu pessoalmente também condeno. Não acho que foi feito do melhor jeito, não. Isso é uma opinião pessoal minha como profissional jornalista. Uma outra jornalista que chamou a atenção foi na cobertura do SBT. O SBT não é uma emissora que costuma fazer grandes coberturas jornalísticas ao vivo, mas interrompeu o Bom Dia e Companhia ontem para mostrar o assunto. Então tinha uma repórter do Primeiro Impacto que estava muito, muito, muito ansiosa e por vezes mais desesperada do que as pessoas envolvidas no caso. E ela chegou a ser rejeitada, com pessoas gritando com ela, dizendo: eu não quero falar com você, e sendo ignorada por muitas pessoas que estavam ali do lado. Meio desesperada, né, Vini? Ela tava perdida e aquilo era até um pouco aflitivo, assim, dava uma dimensão... Aflitivo. E parecia, se você vê essa cena desprendida do que estava de fato acontecendo, do contexto, com a trilha sonora e com o modo como ela tava fazendo a coisa, parecia um quadro de Zorra Total, parecia uma ironia involuntária, porque ela claramente não estava preparada para estar ali naquele momento. Dito isso, a TV aberta acertou muito mais do que errou. A cobertura foi muito emocional, mas também há exageros, porque a gente descamba pro sensacionalismo em muitas das atrações da TV. Certo. Olha, a gente já retoma com o Dr. Jacó para as considerações finais aqui. Eu vou para um breve intervalo, o Morning Show volta daqui a pouco. Agora 11 em ponto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Vamos dar uma desanuviada aqui, a gente já retoma essa conversa. Vamos falar agora dos irmãos Sandy Júnior, né? Retoma a conversa para o ouvinte que chegou agora entender do massacre de ontem em Suzano e tal. Mas vamos falar, Paulinha, agora, ou melhor, Fefito, tá difícil hoje. Da volta de Sandy Júnior aí, né? Os fãs ficaram enlouquecidos, tinham né? se separado? Eles tinham se separado e eles não são uma pessoa só, Silvio. Eles não são o Sandy Júnior. E parece que os fãs já estão providenciando uma vaquinha virtual, né? Porque tá salgadinho, não tá? Olha, tá o preço salgadinho. do ingresso? Tá salgadinho, mas olha, prepare aí o seu turo, porque se o seu turo aí dentro tá batendo forte, é porque Sandy Júnior vão te fazer pular, vamos pular. Tentei fazer alguns trocadilhos, não funcionaram. Olha só, o que aconteceu é o seguinte, Sandy Júnior anunciaram ontem oficialmente que a gente já desconfiava, já sabia na real, eles vão fazer uma turnê de retorno em comemoração à sua carreira. Vão ser 10 datas, porque, pasme, ouvinte, 30 anos de carreira de Sandy Júnior. 10 datas? Pois é, são 10 datas pra comemorar 30 anos de carreira. E vai começar lá na minha terra, no dia 12 de julho, no Recife. No Recife Classic Hall, com ingressos que vão de 80 a 380 reais. Até aí, tudo bem. A turnê passa também por Salvador, Fortaleza, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Manaus e Belém. Agora, em São Paulo e no Rio de Janeiro e em Brasília, os ingressos podem chegar a até 520 reais. É tipo VIP, assim, meet and greet, tira foto? Tipo a área VIP, assim. Entendi. E é estádio, é show de estádio. Então, assim, eles vão cantar, por exemplo, no mesmo estádio do Roger Waters, em São Paulo, aqui no Allianz Parque. E vão lotar, muito provavelmente, porque Sandy Júnior levam multidões. Eles prometem fazer um show que traz de volta os áureos tempos. Por exemplo, vai ter balé. Então a gente vai ver eles pulando junto. A Sandy cantando A Lenda lá com as minas dançando atrás, entendeu? Quero ver se eles vão cantar Maria Chiquinha. Antes a gente sentia que não era o momento por conta dos projetos individuais. Agora a gente queria que estivessem mais amadurecidos e tá sendo um bom momento. Dizia esse Sandy ontem. E aí eles estão ouvindo os fãs nas redes sociais para saber que músicas eles querem, eles deverão tocar. Qual é a playlist dos sonhos? Não vai ser nada intimista, vai ter palco com telão de LED grandes, vai ter balé. E a direção é do Raoni Carneiro, diretor da Globo, diretor do Só Toca Top, e também
marido da Fernanda Rodrigues, melhor amiga da Sandy. Então tá tudo em casa ali. Muito provavelmente, eu não vou contar pra vocês, mas vai ter umas surpresas. Por exemplo, num dos shows, Chororó há de participar, num outro, Lucas Lima. Tá tudo em casa, tá tudo em família. Papai vai participar, então. Tá confirmado, hein, Fefito? Pode ser? Vamos pular! Vamos pular, vamos pular! Chororó é bom pra caramba, velho. Oi? Chororó é bom pra caramba. Você gosta da Pena? Evidente. Canta evidências pra gente da Pena. Com essa voz linda. Essa loucura. Vamos voltar à cobertura do massacre em Suzano. O velório coletivo está acontecendo na Arena Central, na cidade de Suzano. Tiago Muniz traz mais informações pra gente. Bom dia, Tiago. Na medida do possível, né, meu caro? Exatamente, Edgar. Na medida do possível, bom dia a todos. Eu falo aqui da Arena Suzano, que é um palco conhecido do voleibol nacional. Suzano já teve grandes times e, infelizmente, hoje é palco de uma manhã de muita tristeza. Aqui, bem no centro da arena, num tablado, estão dispostos os caixões com os corpos de 6 pessoas que morreram no atentado na Escola Estadual Raul Brasil. Eles estão separados numa espécie de baia, cada caixão com uma baia, onde os familiares se colocam para receber aí o abraço, a despedida, os familiares e amigos se despedindo dos entes queridos. Estão aqui os corpos de 6 pessoas, como eu disse, das funcionárias. Marilena Ferreira Vieira Meso, de 59 anos, Eliane Regina de Oliveira Xavier, de 38, e dos estudantes Caio Lucas da Costa Limeira, de 15, Cleiton Antônio Ribeiro, de 17, Samuel Melquia de Silva de Oliveira, de 16, e Caio Oliveira, de 15. O corpo do empresário da locadora de carros Jorge Antônio de Moraes, que é tio, inclusive, de um dos assassinos, ele tinha 51 anos, ele está sendo velado no cemitério da Colina dos Ipês. Enquanto o estudante Douglas Murilo Celestino, que tinha 16 anos, está sendo velado por opção da família numa cerimônia numa igreja evangélica. Eu não sei se o ouvinte ali escuta, mas nesse momento já estão tocando músicas, hinos religiosos, e a toada deve ser assim, dessa maneira, até as 2 da tarde, quando efetivamente começa um ato ecumênico. Aí, depois desse ato, a partir das 3 da tarde, gradualmente os corpos serão levados para o cemitério São Sebastião, que fica mais ou menos a uns 3 quilômetros daqui, e com um intervalo de mais ou menos meia hora, eles serão enterrados. Já passou por aqui o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues. Ele não falou com a imprensa, mas passou em cada uma dessas baias, conversando com as famílias, consolando aí os entes queridos próximos a cada um desses caixões. Caixões que, inclusive, estão abertos, é possível até ver o rosto da pessoa que faleceu. Também esteve aqui o secretário estadual da Educação de São Paulo, Rocieli Soares, e o prefeito de Suzano, Rogério Achiuchi. O secretário Rocieli até falou que para as próximas semanas, os próximos dias, vão ser discutidas medidas para tentar mitigar, impedir que problemas, tragédias como essa aconteçam. É claro que há toda uma questão da segurança também, e o secretário confirmou que conversa com a Secretaria de Segurança Pública para saber como que essa segurança pode ser aumentada, mas ele ressaltou também que é um problema que deve envolver a comunidade, deve envolver as famílias para a resolução dele, para entender o que leva pessoas como os 2 ex-alunos, Guilherme Trucci Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25, que leva essas pessoas a cometerem atos dentro de escolas. A gente lembra que não é o primeiro caso, nem aqui no Brasil. Os 2 assassinos, o Guilherme e o Luiz, eles serão enterrados aí entre o começo da tarde de hoje e o meio da tarde, serão enterrados aqui também em Suzano. A Arena Suzano, ela está com muita gente na parte de baixo, algumas pessoas estão pelas arquibancadas e ela permanece aberta para esse velório até as 2 da tarde de hoje. Quando acontece esse ato ecumênico, ainda será possível vir até aqui, e depois, a partir das 3, os corpos começam a ser levados. O clima na cidade, evidentemente, é de consternação. A rede escolar municipal e estadual de Suzano está com as aulas suspensas até sexta-feira. Edgar.
Obrigado pelas informações, Muniz, falando diretamente com a gente aqui para o Morning Show da Arena Suzano, onde acontece o velório de 6 dos corpos que foram, das pessoas que foram mortas pelos assassinos nesse terrível ato, nessa terrível violência ocorrida na escola Raul Brasil em Suzano. Paulinha, a gente falou ontem também, quando tivemos contato primeiramente com essa informação, de outros paralelos, de outros atos violentos, por exemplo, da escola, do massacre na Universidade em Columbine em 1999. Dá para traçar alguma similaridade? Dá para traçar algum paralelo entre esses casos? Os jovens lá também tinham essa motivação? Se utilizavam dessas técnicas? Estavam em dupla, né? Essa foi a primeira coincidência bem clara, até o Fefito levantou aqui ontem no Morning Show. A gente tem outros casos onde, né, esses ataques acontecem de forma solitária, então a pessoa vai lá, resolve, faz, mas em dupla. Então essa é uma das coincidências com o que aconteceu em Columbine em 1999. Lá eram estudantes de 17 e 18 anos, esses dois meninos, o Dylan Klebold e o Eric Harris, que invadiram essa escola e que vitimaram 12 pessoas, Edgar. Também em comum, e a gente já comentou aqui durante o programa, a questão das armas brancas, né? Então, armas brancas e também os explosivos. Em Columbine, eles conseguiram até determinar que a ideia desses estudantes era explodir ali a cafeteria, que é onde haveria um grande número de pessoas, e aí no ato da fuga dessas pessoas, por causa dessa explosão, eles efetuariam seus disparos, né? Não foi o que acabou acontecendo, porque esse aparato que eles montaram ali para a explosão não deu certo, então aconteceu de uma outra forma, também muito trágica, mas nesse ataque acontecido em Suzano também se encontraram ali os coquetéis Molotov, que também não foram usados, mas que faziam parte aí do arsenal desses dois estudantes. A questão das vestimentas, que você mesmo falou, também muito parecidas e retratadas em filmes que trataram do caso Columbine. Então, vestidos de preto, essa coisa quase que militar, né? Bota, o boné virado para trás, o relógio virado para outro lado. Então, um tipo de caracterização parecida. É complicado e é uma coisa que até gostaria de perguntar aqui para o doutor, que muito se fala que o detalhamento desses assassinos, como o senhor mesmo colocou aqui, o detalhamento das suas vidas, de como eles agiram, do que eles vestiram, que se falar muito sobre isso não seria o mais correto, porque a gente estaria, entre aspas aqui, inspirando outros casos. Então, por exemplo, eles sabem de todas essas informações a respeito de Columbine, será que isso foi uma fonte? Eles buscaram inspiração nisso e a gente agora falando sobre isso e retratando todos esses detalhes, a gente também não está dando elementos para outras pessoas, sei lá, que tenham ideias como essa, estejam se munindo? Realmente essa é uma discussão que permeabiliza sempre a questão da mídia, não é? Da televisão, do rádio. Em que medida existe o risco, quando você se debruça sobre uma questão de brutalidade e violência, de estimular e criar ondas de reverberação? Eu acredito que se trata de um fenômeno muito complexo, não creio que exista uma resposta simples para isso. Mas, de qualquer maneira, quero aproveitar a sua colocação, e eu estava pensando durante todo o programa de vocês, que obviamente está sendo um programa triste e forte, em fazer um apelo, aproveitando inclusive a audiência formidável que vocês têm. Será que não está na hora do Brasil fazer um momento de reflexão mais amplo em cima dessa desgraça? Todos nós fomos unânimes no sentido de que se atravessou uma ponte. Será que não é hora de nós todos, pais, educadores, pai, mãe, todas as pessoas, imaginar em cima dos corpos desses jovens que o Brasil precisa baixar a bola no sentido dessa guerra intestina que divide e fragmenta a nação em dois lados que impiedosa e cruelmente se acusam o dia inteiro,
Será que também isto não está sendo um elemento de exasperação, de nevralgia, de nevrosidade? Até que medida isso também não faz mal? Pois eu, como psicólogo, digo, faz mal sim. Elevar a voz e enxergar no seu adversário um inimigo, isso implica em criar ondas que podem levar à tragédia. Basta, chega. Talvez seja bom também refletir a nossa relação com a tragédia, né, doutor? Porque o que a gente viu foi, inclusive, por partes de alguns profissionais e de pessoas que estavam espalhando vídeos com os corpos dos estudantes, das funcionárias, ensanguentados no colégio, passando por WhatsApp, publicando no Twitter. Que tipo de povo é a gente que não respeita a memória dos mortos e dos parentes de quem fica e passa adiante esse tipo de material? É muito importante a gente não passar esse tipo de material e refletir se é necessário a gente ter esse tipo de relação com ele. Não é possível banalizar o sofrimento e a dor do outro, ainda por cima quase que de maneira sádica, daquela ordem de consideração, antes ele do que eu. Não, todos nós, de certa maneira, estamos de luto por causa de Suzano. Eu queria agradecer imensamente aqui a presença do doutor em psicologia pelo Mackenzie, doutor Jacó Pinheiro Goldberg, falando com a gente, tentando nos fazer entender um pouco mais dessa parte sombria que faz parte de todos nós. Obrigado, viu, doutor Jacó? Muito obrigado. Obrigado a vocês. Agora 11h20, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Seguindo aqui com o Morning Show, a Jovem Pan fala da importância da reforma da Previdência. Vamos ouvir agora o ex-presidente do Banco Central, Carlos Langoni. A reforma da Previdência é condição fundamental para o reencontro com o crescimento sustentado. É a peça chave do quebra-cabeça representado pelo desequilíbrio do setor público, pela crise fiscal aguda, não só a nível do governo federal, mas também de estados e municípios. Sem a reforma, não haverá equilíbrio fiscal, sem a reforma, não haverá crescimento econômico sustentado, capaz de devolver a mobilidade social fundamental para a correção das desigualdades na sociedade brasileira. Portanto, a reforma da Previdência é muito mais do que uma medida de ajuste fiscal. É, na verdade, uma medida pró-crescimento, pró-desenvolvimento, que vai beneficiar toda a sociedade brasileira. Por isso, ela deverá ser aprovada, na minha opinião, de forma rápida e sem grandes mudanças pelo Congresso Nacional. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. E a Jovem Pan abre o canal para você refletir e debater. A sua participação é importante no debate desse tema crucial para o Brasil, através do telefone 11 974 65 1630. 11 974 65 1630. Dê a sua opinião, reflita, participe do debate sobre a reforma da Previdência aqui pela Jovem Pan. A gente fica por aqui agradecendo o prestígio e a audiência. Retomamos na programação de amanhã, a partir das 10 da manhã, com mais um Morning Show. Obrigado, até já. Tchau. Você ouviu o Jovem Pan Morning Show.